Nos últimos 2 anos, muitas informações secretas guardadas por governos por mais de 50 anos começaram a ser reveladas. O que antes parecia assustador, como a ideia de que os Greys, seres de outro planeta, estivessem nos estudando, se tornou ainda mais aterrorizante quando documentos e funcionários de setores secretos revelaram que não somos apenas objeto de estudo, mas que a humanidade é uma experiência completa criada por eles. Além disso, foi revelado que o universo está repleto de vida em todos os cantos, com muitas dessas civilizações sendo milhares, até milhões de anos mais antigas do que a vida na Terra. O que chamamos de internet aqui é, na verdade, um caminho natural onde as civilizações criam, interligam e mantêm uma comunicação constante. Essa rede cobre as galáxias, e por meio dela, essas civilizações conseguem controlar em tempo real os OVNIs não tripulados que visitam a Terra. No entanto, existe uma verdade mais profunda que impede a humanidade de usar essa tecnologia, e ela está relacionada à mente. O que surpreendeu esses seres é que algumas pessoas começaram a desenvolver essa habilidade e agora, aos poucos, estão assumindo o controle e invocando essas naves para nossa realidade sem a autorização deles. Por causa disso, algumas dessas pessoas têm sido abduzidas e estudadas para que os seres possam entender como estamos atingindo um nível de consciência que um dia acreditaram ser exclusivo deles. E, curiosamente, algumas dessas pessoas abduzidas incluem membros dos próprios setores secretos dos governos que os estudam, entre eles um cientista da DARPA, que traz consigo lembranças de seres que, por um motivo específico, não nos aniquilam, mesmo sabendo que somos basicamente nada em comparação com sua espécie. John Bleach, ex-militar que trabalhou na DARPA, empresa bastante associada a teorias da conspiração, revelou um segredo sobre as intenções de alguns seres que visitam a Terra. Fundada em 1958, inicialmente com o nome de ARPA, essa organização governamental de elite é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias emergentes para o uso militar. Criada em resposta ao lançamento do Sputnik pela União Soviética, a agência é conhecida por desenvolver inovações revolucionárias que posteriormente tiveram impacto na sociedade, sendo o exemplo mais famoso a ARPANET, uma grande precursora da internet moderna. Entre outros projetos, inclui-se o GPS, sistemas de reconhecimento de voz, veículos autônomos e exoesqueletos militares. Uma nova tecnologia que está muito perto de se tornar realidade está sendo desenvolvida. Poderemos ter um sensor talvez na superfície da nossa cabeça, ou implantado em alguma parte do corpo, no cérebro ou em outro lugar, que nos permitiria interagir diretamente com nossos equipamentos de comunicação e até mesmo nossos sistemas de armamento. Na DARPA, John gerenciou programas de acesso especial, incluindo um que tentava fazer engenharia reversa na camuflagem de polvos, chegando a vender um programa de 70 milhões de dólares. Apesar de bem-sucedido, esse programa foi misteriosamente cancelado um mês depois sem nenhuma explicação. A DARPA opera frequentemente explorando áreas que parecem ficção científica antes de finalmente se tornarem realidade. O currículo de John é impressionante e diversificado. Antes da DARPA, ele serviu à Força Delta, uma unidade de elite do exército americano, e é especialista em psicologia cognitiva, incluindo um doutorado nessa área, o que lhe dá uma ideia única para analisar suas próprias experiências. Ele ganhou notoriedade pública recentemente devido a revelações sobre OVNIs. Ele apoia Jake Barber, um ex-controlador de combate da Força Aérea,
que afirma ter sido recrutado para um programa secreto de recuperação de OVNIs, onde Jake descreve ter recuperado uma nave em forma de ovo e outra octogonal, experiências que John acredita serem verdades. Após conhecer Jake e sua equipe pessoalmente, ele não detectou inconsistências em seus relatos, o que reforçou ainda mais sua confiança. Acho que as duas coisas mais importantes que tirei daquela entrevista, quando fiz minha entrevista com Ross, eu ainda não tinha visto a de Jake, Fred ou Don Paul, e entendo por que ele provavelmente queria fazer dessa forma. Como você disse, ele queria fazer as coisas de maneira independente para garantir que não houvesse algo combinado, nem conversas cruzadas. Então eu entendo. John ficou emocionalmente tocado pelo testemunho de Jake, especialmente quando ele descreveu ter sentido um profundo sentimento de amor emanando de uma das naves. Para John, essa experiência contradiz diretamente a narrativa de invasão alienígena, que permeia a cultura popular. Uma das especulações mais interessantes de John é que a própria nave alienígena poderia ser um ser vivo, e não apenas um veículo tecnológico. Em seu porão, ele mantém duas bibliotecas distintas, uma com literatura acadêmica revisada por pares e outra com uma literatura que simboliza sua abordagem de busca para integrar diferentes formas de conhecimento. O mais interessante é que John, antes de ser recrutado para a DARPA, teve uma vida bastante conturbada, com tudo começando quando uma gota caiu em sua mão e perceber que era vermelha, descobrindo que estava tendo um sangramento nasal intenso sem qualquer causa aparente. Ele então desmaiou e acordou tremendo de frio, como se tivesse atingido um nível de esgotamento que não fazia sentido para um passeio de 30 minutos. Em seguida, ele começa a se comportar de maneira estranha, tendo flashes de um lugar onde viu luzes brilhantes que acredita ser uma operação de perfuração. Percebendo que havia uma clareira à frente, com mais luzes, imaginando algum tipo de exploração, em vez de seguir pela estrada, ele continuou caminhando pela vegetação, e quando chegou a um trecho aberto nessa estrada, saiu o mais rápido que pôde, aterrorizado. Ele viu uma luz em uma casa de fazenda e pensou em parar para telefonar para sua esposa, mas percebeu que não havia luzes acesas, sugerindo que aquele exato momento era muito tarde. Voltando à estrada principal, ele ficou surpreso com o pouco tráfego, e quando finalmente chegou a uma loja, estava completamente exausto e desidratado. Após comprar bebidas, ao sair, um policial o abordou informando que sua esposa havia registrado um boletim de pessoa desaparecida. Eu estava prestes a perguntar a ele: por quê? Estou encrencado? Ele disse: ok, só quero te avisar que sua esposa registrou um boletim de pessoa desaparecida. Então, se estiver tudo bem para você, vou avisar pelo rádio que te encontramos. E bem, você quer uma carona para casa? Meu ego dizia: de jeito nenhum, você nunca aceita carona de ninguém. Eu vou carregar minha própria mochila até em casa. Mas o que eu realmente disse foi: com certeza eu adoraria uma carona. Porque eu estava completamente exausto. Então ele me levou de volta e eu fui para casa. Esse evento marcou o início de uma experiência que mudaria sua perspectiva para sempre sobre a realidade, chegando até mesmo a descrever um encontro aterrorizante com uma criatura semelhante a um inseto. Ele abriu aquele pequeno rosto triangular. Suas mandíbulas se abriram e ele começou a arrancar pedaços da minha carne, tirando pedaços das minhas bochechas, dos meus ombros, jogando tudo para longe com sangue espirrando por toda parte. E foi absolutamente aterrorizante. Você estava sangrando? Eu senti os puxões no meu rosto. Mas ele estava arrancando sua pele? Sim, eu senti o puxão. O sangue espirrava e o tempo todo ele dizia: viu? Isso é o que poderíamos fazer com você facilmente, mas não estamos fazendo. Depois disso, você estava ensanguentado? Não, nunca houve nenhum sinal físico de nada. Isso era uma imagem mental que eu estava recebendo.
Então não parecia algo físico? Parecia sim. Ele queria que eu sentisse, queria simular que isso poderia acontecer. Ele queria que eu soubesse que eles poderiam me despedaçar se quisessem, mas não podiam alcançar minha alma. E mesmo que eu morresse nesse processo, eu voltaria, minha alma voltaria, e quem sabe, talvez eu voltasse como um deles e os enfrentasse. Tudo isso aconteceu em um momento muito intenso. A lição era clara. Pare de resistir e deixe isso acontecer de uma vez. In a very intense moment, that lesson that just quit squirming around and let us get this freaking done. John menciona que existe um acordo implícito de não falar sobre certos assuntos e também notou um padrão interessante. Muitos homens durões, acostumados a situações extremas, ficam profundamente perturbados quando confrontados com entidades estranhas que encontram. Mais tarde, John teve o que pensou ser um sonho, mas que agora acredita estar relacionado ao incidente do nariz. E nele vieram flashes de um grande inseto, semelhante a um louva-a-Deus, que se comunicou telepaticamente. Estranhamente, esse relato se assemelha ao que Bob Lazar disse no passado, conhecido por ter revelado a existência da Área 51 e do Setor S4, onde eram abrigados seres extraterrestres e tecnologia deles. Ele alega ter lido documentos que supostamente teriam sido criados a partir de entrevistas e descobertas feitas sobre esses seres. A única coisa extrema é que há um documento extremamente classificado lidando com religião, e é sobre aquele período. Mas por que haveria algum material classificado sobre religião? Quero voltar ao tema da religião. Quero que você diga... Vamos lá, isso é tão estranho. Não estou pedindo que você diga o que acredita ser um fato. Estou pedindo que diga o que leu em um relatório que é distribuído no que pode ser a instalação mais secreta do mundo. Tudo bem, vou dizer. É tão absurdo. Sua objeção foi anotada. Então, digamos que somos recipientes. Supostamente é assim que os alienígenas nos veem, que não somos nada além de recipientes. Talvez recipientes de almas. Você pode criar qualquer teoria que quiser sobre isso. Estamos mencionados nos documentos como recipientes. A religião foi criada especificamente para que tenhamos algumas regras e regulamentos com o único propósito de não danificar os recipientes. As almas. As almas, ou talvez os corpos, o que seja. Ou seja, somos recipientes de almas que eles vão usar em algum outro momento. Correto. O link dessa publicação está na descrição. Apesar do que deveria ser uma experiência aterrorizante, a mensagem era que John não deveria ter medo, pois eles estavam ali tentando ajudá-lo. John considera que esse caso é irrefutável porque ele não pôde ser cientificamente descartado como um sonho, já que um sonho não resultaria em uma esposa procurando por ele por horas e chamando a polícia. Alguns pesquisadores chegaram até mesmo a explicar que ele teve apenas uma paralisia do sono, mas isso não o convenceu, pois essa condição dura apenas alguns segundos ou minutos, e não 5 horas. Após o incidente, John notou uma mudança curiosa em seu comportamento, relatada por sua esposa e filhos. Ele subitamente se recusava a esmagar insetos, e em vez disso, pegava um copo na cozinha, os capturava e os levava para fora da casa. Essa mudança de comportamento é particularmente estranha, porque até aquele momento, John, como a maioria das pessoas dos anos 90, imaginava alienígenas apenas como os homenzinhos cinzas representados por Steven Spielberg em Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Anos depois, em 2018, John assistiu a uma conferência onde um homem chamado Terry Lovelace, ex-médico da Força Aérea, contou sua própria experiência de abdução. Quando voltamos para a base, e foi uma viagem longa e silenciosa, a única conversa real que tivemos foi um pacto entre nós de que nunca contaríamos a ninguém sobre a experiência que tivemos. Porque se contássemos, nos enviariam para uma avaliação psicológica, e isso poderia ter sido o fim de nossa carreira militar, e não queríamos isso. Nós estávamos deitados nesses colchões de ar, apenas conversando.
Percebi que os grilos, as rãs, toda a fauna da floresta que normalmente faz barulho, de repente ficou em silêncio. Então, vimos 3 luzes com a luz do centro sendo o ápice do triângulo, apontada em nossa direção. Ela começou a descer. De baixo, uma luz se acendeu. Era uma luz branca brilhante e um laser da mesma fonte me atingiu várias vezes. Ao ouvir essa história, John ficou extremamente perturbado, pois foi nesse momento que todas as memórias do incidente voltaram. E pouco depois, através de uma regressão hipnótica, ele percebeu que o sonho do inseto e o incidente não eram eventos separados. Ele explica que a hipnose não é como muitos céticos pensam. Cientistas renomados como John Mack, Don Dare e David Spiegel, tanto o pai quanto o filho, desenvolveram o teste do movimento ocular de Spiegel, que mede o quão suscetível uma pessoa é à hipnose. Esse teste é um método inicial seguido por avaliações mais detalhadas. Andrew Huberman e outros especialistas também discutem amplamente a ciência por trás da hipnose. John menciona que essa separação de acontecimentos aconteceu devido a memórias falsas, e que elas podem ser implantadas para mascarar a verdadeira natureza de um encontro. E agora ele acredita que todo o evento foi uma única experiência, e que o encontro com o inseto pode ter acontecido ali mesmo no caminhão de exploração. Conectando a essas situações, ele lembra que em 2013 ele teve outra experiência estranha, quando acordou com 4 hematomas no corpo. E na noite anterior, ele estava em seu deck, observando o céu, quando notou o que parecia ser uma nuvem com um redemoinho ao redor e um buraco no meio semelhante ao olho de uma tempestade. Seu vizinho Andy, um ex-militar que serviu na companhia de honra que realizava funerais nos cemitérios, também viu o fenômeno. John confirmou apontando para cima, até que ambos notaram que o olho da tempestade parecia estar diretamente sobre o espaço entre as suas casas. Estranhamente, em vez de conversarem sobre isso, como normalmente fariam, ambos voltaram para dentro de suas casas, o que John chama de ambivalência irracional, uma situação bem comum em experiências de abdução. Em seguida, John começou a apresentar outros comportamentos obsessivos compulsivos, fechando todas as cortinas e certificando-se de que não havia a menor fresta por onde aqueles grandes olhos pretos em forma de amêndoa pudessem observá-lo. Ele trancava todas as portas e verificava repetidamente um comportamento que é comum entre pessoas que passaram por experiências de abdução, conforme documentado por pesquisadores como Kate Martin, Ivan Smith e John Mack. John disse que simplesmente sentia que eles estavam vindo, e sabendo que era impotente contra isso, ele simplesmente ia para a cama pensando: Eu sei que estou indefeso e isso é parte do terror, certo? Estou indefeso e sei que não há nada que eu possa fazer, então dane-se. Vou apenas dormir. Façam o que têm que fazer e me deixem voltar para a minha vida. Em uma dessas situações, ele foi direto para o porão, pegou uma câmera de vídeo que não usava há mais de 5 anos. Então, ele colocou bateria e começou a filmar seus hematomas. E ele não sabe o porquê sabia que os hematomas estavam lá ou porquê imediatamente quis documentá-los. E hoje, ele entende que é como se estivesse tentando superar uma sugestão pós-hipnótica e registrar a evidência antes que esquecesse. John compara isso a uma tentativa de enganar eles, registrando evidências físicas antes que qualquer bloqueio mental pudesse apagar completamente a lembrança do incidente. Mesmo assim, ele não se lembra do que aconteceu. Ele só se lembra apenas dos eventos antes e depois. Hoje, ele acredita que essa aparente manipulação da memória é um ato de compaixão por parte dos seres que realizam essas abduções, permitindo que as pessoas levem vidas relativamente normais após serem libertadas da gaiola. Ele inclusive chegou a fazer uma analogia com os veterinários, que se pudessem remover a memória do seu cão labrador, cada vez que o levasse ao veterinário, ele o faria sem hesitar puramente por compaixão. Essas transformações comportamentais são consideradas por alguns pesquisadores como evidências de que as abduções têm um propósito transformador, possivelmente relacionado a algum tipo de evolução da consciência humana.
Ele lembrou que durante a sua carreira também teve conexões com fenômenos OVNI, e uma delas aconteceu quando ele trabalhava na base da Força Aérea de Wright-Patterson, e também quando era vice-presidente do SEIC, ambas organizações frequentemente relacionadas a assuntos com OVNIs. Ele descreve uma situação em que consultou um médico fora da base, e o médico perguntou brincando: "Eles já deixaram você ver os corpos alienígenas?" E John sorriu e disse que não havia sido informado sobre isso. O médico então contou que havia feito a mesma pergunta a um general de 2 estrelas 6 meses antes. E o general ficou furioso, dizendo para ele nunca mais o perguntar algo assim, pois ele foi lá para ser tratado e não traumatizado por alguém como ele. John também participou de missões importantes, entre elas uma missão no Afeganistão, quando foi chamado de volta à DARPA para usar pequenos robôs para explorar cavernas em Tora Bora, onde se acreditava que Bin Laden estava escondido. John, John, você foi um Green Beret, certo? Isso mesmo. Ok, então um Green Beret recente esteve no meu programa. O nome dele é Randy Anderson, e acredito que você o conheça. Sim, Randy tem uma história impressionante. Ele diz que foi designado como sargento de armamentos 18 Bravo na Naval Surface Warfare Crane, em Indiana. Ele conta que foi levado para um elevador subterrâneo e passou por vários pontos de segurança até entrar em um SCIF, uma instalação de informações compartimentadas secretas. Na parede do SCIF havia uma placa que dizia "Tecnologias de fora da Terra". Lá ele foi apresentado a 2 coisas, entre elas um orbe levitando sobre um pódio e uma espécie de manopla, quase como uma luva que emitia hieróglifos. O que você pensa sobre essa história? Ele confirma que conheceu Randy antes de sua exposição e acredita em todos os aspectos de sua história. Devido à descrição de Randy ter uma longa viagem de elevador em uma instalação sofisticada subterrânea, ele acredita que é bem consistente com uma estrutura de desenvolvimento de armas avançadas. Ele explica que instalações subterrâneas são extremamente seguras, eliminando a necessidade de cercas, cães e forças de segurança, e menciona que há rumores de bases militares subterrâneas profundas em diversas regiões dos Estados Unidos. John também observa que a descrição de Randy, da esfera e da luva, bate também com a história de Bob Lazar de 1988. Ele descreveu um objeto do tamanho de uma bola de basquete que ele não conseguia tocar, e era mais ou menos como se tivesse luvas magnéticas de polaridade oposta. E John menciona que essa história de ver uma esfera sendo testada para habilidades psionicas apareceram várias vezes. Essa história já apareceu várias vezes. Uma esfera sendo usada para testar habilidades psíquicas, a capacidade da mente de influenciar a matéria, ou algo assim. Recentemente entrevistei um psiônico que relatou exatamente essa experiência. Essa coisa da esfera continua surgindo. No caso de Randy, ele disse que a esfera não era a nave em si, mas que saiu dela. Também entrevistei Michael Schratt, um pesquisador profundo de OVNIs, que estuda os arquivos de Leonard Stringfield, e ele descreveu um objeto em forma de ovo que foi encontrado rachado e levado para o laboratório de Berkeley para análise. Dentro desse ovo havia uma esfera. On the inside is a sphere inside of the egg. Esses seres psionicos já foram citados aqui anteriormente, e o link da publicação também está na descrição. A consciência pode ser vista como um campo, algo que não é superficial ou místico, mas sim algo comparável à internet. Ela está sempre presente, cheio de informações e eventos interessantes, mas invisível. Para acessá-lo, é preciso um meio de conexão como um sinal Wi-Fi. Algumas pessoas possuem esse dom, pois foram treinadas ou têm o talento natural para funcionar como um Wi-Fi capaz de acessar esse campo de consciência, onde tudo no universo parece existir ou ter sua presença. Quando perguntado sobre a especialidade de Randy como sargento de armas, John explicou o rigoroso treinamento que esses especialistas recebem, incluindo o teste da pilha, onde devem desmontar e remontar várias armas estrangeiras, até mesmo no escuro. Com esse nível de habilidade, faria sentido querer alguém como Randy para examinar potenciais armas alienígenas. Ele acredita que 99% dos crimes violentos
cometidos no planeta são feitos por apenas 1% da população. E seguindo por essa ideia, extrapolando, ele sugere que 99% dos seres extraterrestres são amigáveis, e apenas 1% podem estar fazendo coisas ruins. O que ele comparou a veterinários que nos tiram da cama, brincam conosco, nos levam, mas a compaixão porque eles removem nossas memórias para que possamos seguir com nossas vidas.